Olá, sétimo ano! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender os tipos de sujeito que nós temos aí na nossa língua portuguesa. Vamos lá? Então, olha só, os tipos de sujeito é um conteúdo, assim, maravilhoso, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque alguns são muito fáceis, vocês vão tirar de letra, na hora vocês já vão pegar, mas tem outros que dão uma confundida. Então, vamos prestar atenção, faça as anotações se necessário, tá bom? Isso tudo tem lá no livro de vocês, mas eu trouxe um tipo de sujeito a mais para a gente ter os 5 tipos de sujeito, que são 5. No livro de vocês só tem 4, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos definir o que é sujeito, não é? Sujeito é o termo da oração, já vimos o que é oração, né? Que são frases que giram em torno do verbo. E sujeito é o termo da oração de quem se fala algo ou alguma coisa. Então, sujeito é o termo da oração de quem se fala algo ou alguma coisa. Igual eu coloquei para vocês, é o termo da oração sobre qual se declara algo. Então, como vamos descobrir o sujeito? Primeira coisa, perguntando para o verbo. Tá? Lembra que eu falei para vocês, desde que a gente começou a falar de oração, que o verbo, desde que a gente estava em verbo, na verdade, que o verbo é a parte mais importante da oração, o verbo ele sabe de tudo, então ele vai saber de tudo e ele vai ser muito importante aqui agora, porque a gente sabe quem é o sujeito perguntando para o verbo, exatamente. Por isso que eu coloquei aí a tirinha da Mônica, olha só. Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração. Que fofoqueiro! Ou seja, você vai sempre perguntar para o verbo para saber quem é o sujeito, tá? E nessa tela aí eu trouxe para vocês o que é predicado. Não vamos nos ater ao predicado agora. Vou fazer uma aula sobre os tipos de predicado também, que ele se divide em 3. Mas só para vocês saberem o que é. Predicado é o que se fala do sujeito, tá? É o termo da oração que se declara algo sobre o sujeito. Vamos nos ater agora aos tipos de sujeito, que já são 5, então vamos lá! Bom, aí eu trouxe para vocês as classificações do sujeito. Já vamos começar nessa tela com os 2 primeiros tipos de sujeito, que são os mais simples de todos, tá? Sujeito simples é quando a gente tem apenas um núcleo. O que é núcleo? É a parte mais importante. Então, vamos lá. As crianças do mundo inteiro amam brincar. Cadê meu verbo? Amam. Vamos perguntar para o verbo? Quem amam brincar? Fica meio estranho, mas vamos lá. Quem amam brincar? As crianças do mundo inteiro. Você perguntando para o verbo, você já sabe quem é o sujeito. As crianças do mundo inteiro. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, núcleo, que é a parte mais importante aí dentro das crianças do mundo inteiro, é crianças. Concordam comigo? É um núcleo, tem apenas um núcleo, ou seja, sujeito simples. Reparem, está no plural a frase. Não significa que é sujeito composto, tá? Está no plural, mas tem apenas um núcleo, porque sujeito composto é quando temos 2 ou mais núcleos. Vamos ver agora. Olha só o sujeito composto. Eu e minha irmã ficamos animados com a novidade. Então, vamos perguntar para o verbo aí nessa segunda frase. Ficamos, tá, achamos o verbo. Quem ficamos animados com a novidade? Fica estranho, mas vamos lá. Quem ficamos animados com a novidade? Eu e minha irmã. Então, eu e minha irmã é o meu sujeito e o núcleo do sujeito são as palavras eu e irmã, ok? Igual tá aí escrito abaixo para vocês. Temos 2 núcleos, o termo eu e irmã, ok? Você não vai colocar, quando está pedindo núcleo, e minha. Não, é só eu e irmã. Eu, vírgula, irmã, ok? Porque o e também não entra, não. Tem exercício que pode pedir sujeito, aí vai ser tudo. Tem exercício que pode pedir sujeito e núcleo, aí vai ser igual tá aí para vocês, tá bom? E aí eu coloquei uma chargezinha que eu acho muito interessante, né? Pra gente brincar aí com o tipo de sujeito. Olha só, no quadro da professora tá escrito assim: o eleitor confia na honestidade dos políticos. Quem é o sujeito da oração?
só pode ser um mané. Então essa tirinha é clássica para quando a gente está falando de sujeito, né, para brincar, mas óbvio que a professora perguntou no intuito da classificação mesmo do sujeito, né? Enfim, então vamos lá para os próximos. Nessa tela aí nós temos o sujeito oculto, sujeito implícito ou desinicial. Nossa, mas tem todos esses nomes? Tem. Mas a gente vai usar dois, principalmente dois, que vai ficar muito mais fácil. Quando eu estudei na escola, a gente utilizava muito sujeito oculto. Tanto é que ainda vem nos livros, vem lá escrito sujeito oculto. Mas atualmente ele já vem escrito também nos livros mais novos e em provas e tudo mais, escrito desinicial. Então, a gente vai falar principalmente sujeito oculto ou desinicial. Temos esses dois nomes, tá? A gente vai trabalhando isso durante as nossas aulas. Então, o sujeito oculto, que é a mesma coisa de desinicial, é aquele que não está expresso na oração, mas a gente consegue perceber pela desinência do verbo. O que é desinência do verbo? Aquela terminação do verbo, tá? Então, olha só o exemplo. Compramos um livro de terror. Quem compramos? Pergunta para o verbo. Nós compramos. Como é que você sabe? Nós não está escrito aí na frase, está? Não, ele está oculto. Está implícito, mas a gente sabe pela desinência. Por isso que é muito legal vocês gravarem o nome oculto ou desinencial, tá? Eu vou sempre falar isso para vocês, porque eu tô sempre falando sujeito desinencial, então vocês vão pegar rápido. Olha só, compramos, a terminação amos. Não pode ser para eu compramos, tu compramos. Não, nós compramos, certo? Lá nas nossas aulas de verbos, a gente viu isso, né? Então, nós compramos um livro de terror. Olha aí no balãozinho. Adoro cestas, a velhinha falando. Então, quem adoro? Pergunta pro verbo. O verbo é adorar. Quem adoro? Eu. Eu adoro cestas. Tá? Não tá escrito aí, mas tá implícito, tá oculto. Então, a gente sabe por conta da desinência do verbo, a terminação do verbo. Então, nós temos um sujeito oculto ou desinencial, tá bom? Esse aqui nós temos que ter cuidado, que é o sujeito indeterminado, tá? Porque ele tem duas formas da gente indeterminar o sujeito. O sujeito indeterminado é aquele que não está expresso aí na oração, não está escrito, tá? Mas é porque não se pode ou não se quer identificá-lo. No outro a gente consegue pela desinência do verbo, aqui não. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso de duas maneiras para a gente indeterminar o sujeito. A gente faz isso de duas maneiras. Colocando o verbo, a primeira tá aí embaixo, colocando o verbo na terceira pessoa do plural. Então, olha só, colocaram o carro dentro da garagem. Quem colocaram? Se você perguntar pro verbo, quem colocaram? Não sei, só sei que colocaram. Não é verdade? Procuraram por você ontem. Quem procuraram? De novo, não sei. Só sei que procuraram por você ontem. Ou, a segundo caso aí, o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, mais a partícula ser. Esse daí a gente vê muito aí nos classificados, né? Precisa ser de garçom, né? Então o verbo tá na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, mais esse Czinho aí. Precisa ser de garçom. Vendem-se casais. Tá na terceira pessoa do plural e com a partícula ser e casas, né? Aluga-se apartamento. Então, para indeterminar o sujeito, a gente tem essas duas formas. Repare que você perguntando para o verbo, precisa-se de garçom, não se sabe quem. Aí vocês podem dar uma de esperto, né? Ah, é o restaurante que colocou ali a plaquinha na porta. Mas, de acordo com a gramática, a gente tem aí um sujeito indeterminado, tá bom? Esse é o último e eu trouxe aqui para vocês só pra gente ver, né? Para eu deixar aí um vídeo registrado com os 5 tipos de sujeito que nós temos, mas esse é aquele caso que eu disse para vocês que não tem no livro de vocês, tá? Então não vamos nos preocupar com ele, mas eu vou falar rapidamente, tá? Que é o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Ele também tem 2 nomes.
Então, como é que a gente tem uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente? Quando essa oração é formada apenas pelo predicado. Nós não vamos ter sujeito aí. Então, como é que a gente tem esse tipo de sujeito aí que não existe, é inexistente? Olha só, o verbo que integra o seu núcleo, ele é impessoal e está sempre na terceira pessoa do singular, tá? Então, nós temos aí 4 casos para isso. Então, olha só, verbos que indicam fenômenos da natureza, faz muito frio no sul, verbo haver no sentido de existir, haviam muitas pessoas na sala, verbo fazer e haver indicando tempo decorrido, faz 2 anos que me mudei para Teresópolis, há 2 anos estudo nesta escola, tá indicando tempo decorrido, o tempo que já passou, tá? E o verbo ser e estar indicando tempo. São 2 horas da tarde. Falei rapidamente aqui porque não vamos nos ater a esse, porque não tem no livro de vocês. Mas caso vocês vejam por aí, vocês fiquem sabendo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um super beijo, 7º ano e até a próxima. Tchau!